Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do Brasil. Grande notícia para o Flamengo. José Boto acerta o último detalhe e Flamengo encaminha a renovação de contrato com Eric Pulgar. Investigação sobre Bruno Henrique envolvido com possível esquema de apostas tem novidade urgente e Flamengo está ciente. O Sesc Flamengo está perto de anunciar 2 reforços importantes para a temporada 2024-2025. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. A segunda-feira foi de folga para o elenco do Flamengo, menos para os machucados. O clube informou que o Everton Cebolinha passou por exames de imagem e teve detectada uma lesão na coxa direita de leve gravidade. Mas pelo pouco tempo até o primeiro jogo da semifinal contra o Vasco no sábado, ele não vai ter tempo hábil de se recuperar e virou um desfalque. Cebolinha sentiu ainda no primeiro tempo da goleada de 5-0 sobre o Maricá e foi substituído pelo Luiz Araújo com apenas 24 minutos de jogo. O atacante voltou a jogar esse ano após uma grave lesão no tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo no segundo semestre de 2024 e chegou a fazer um golaço em cima do próprio Vasco na vitória por 2-0 na Taça Guanabara. O elenco teve 2 dias de folga e se reapresenta hoje pela manhã no Ninho do Urubu, onde vai fazer 4 treinamentos para se preparar, pensando no jogo do Vasco, o primeiro jogo no sábado que vem. Por ter feito a melhor campanha da Taça Guanabara, o Flamengo vai ter a vantagem de 2 resultados iguais nos jogos aí contra o Vasco por essa semifinal. O primeiro jogo do dia 1º de março terá mando de campo do rival. E uma reunião na FERJ hoje vai definir os estádios. A partida de volta será no dia 8 de março no Maracanã. Das 24 vezes em que o Flamengo conquistou a Taça Guanabara, ele terminou com o título estadual em 15 oportunidades, ficando com o troféu 62,5% das vezes, além de ficar com o vice em 6 oportunidades, com o terceiro lugar em 2 e na 5ª posição em apenas uma ocasião. Em busca do seu 39º título carioca, sendo o 16º após vencer a Taça Guanabara, o Flamengo enfrenta o Vasco nessas semifinais com muita expectativa de grande resultado. O Sesc Flamengo Vôlei está próximo de anunciar 2 reforços importantes para a temporada 2024-2025. A levantadora Vivian Lima, destaque do Unilife Maringá, e a oposta Tainara Santos, que atualmente joga no vôlei chinês, estão na mira da equipe comandada pelo Bernardinho. A informação foi divulgada pelo jornal O Tempo. Com 25 anos, a Vivian Lima vem se destacando no voleibol nacional e pode ter a sua primeira oportunidade em um dos principais clubes do Brasil. Já a Tainara Santos, de 24 anos, tem passagens pelo Barueri e Dentil Praia Clube, além de convocações frequentes para a seleção brasileira. Atualmente, ela defende o Shanghai Bright U-Best. A atleta aceitou o convite para voltar ao Brasil e para jogar no Mengão. A contratação da Tainara pode suprir a possível saída de Edinara, que deve deixar o Flamengo no final da Superliga. Além disso, a chegada da Vivian Lima seria uma alternativa a Brian King, que pode retornar à Europa na próxima janela. O time segue estruturando o seu elenco para manter-se competitivo. O presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, reforçou o compromisso do clube com o vôlei feminino. Em reunião com o Bernardinho, ele garantiu que o Flamengo vai aumentar os investimentos no projeto em parceria com o Sesc Vôlei. O objetivo é consolidar a equipe como uma das principais forças do país. Após 2 derrotas consecutivas, o Sesc Flamengo reencontrou o caminho das vitórias na última sexta-feira, dia 21, num jogo contra o Osasco, um dos principais rivais da competição. O Mengão dominou e venceu por 3-0 aqui no Maracanãzinho. O próximo desafio do Sesc Flamengo vai ser contra o Abel Moda Vôlei.
A partida vai acontecer na quarta-feira, dia 26, às 18 horas, na Arena Brusque, em Santa Catarina, pela Superliga. A CBF definiu nesta segunda-feira os jogos da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17. E, desse modo, o Flamengo vai enfrentar o Porto Velho do Espírito Santo fora de casa no dia 11 de março. Vale lembrar que o Flamengo estreia fora e, pelo regulamento, a disputa vai ser em partida única. Em caso de empate, a decisão vai ser definida através de pênaltis. Por outro lado, a CBF ainda vai definir os horários e detalhes de todos os jogos da primeira fase do torneio nacional. A partir da próxima fase da Copa do Brasil, os jogos serão disputados em partidas de ida e volta, até a semifinal. Por fim, a decisão do mata-mata nacional está prevista para o dia 6 de maio. Vai acontecer numa partida única. O Fluminense é o atual campeão da categoria. Agora o Flamengo se prepara para buscar o terceiro título da Copa do Brasil Sub-17. Isso porque foi campeão em 2018 e 2021. Na primeira conquista, superou o Fluminense por 2-1 e atropelou o São Paulo na segunda por 6-1, ambos no placar agregado. Antes disso, o Flamengo tem compromisso pelo Campeonato Carioca Sub-17. Isso porque a equipe rubro-negra mede forças contra o Sampaio Corrêa no dia 8 de março, às 14 horas, horário de Brasília, fora de casa. Um dos maiores ídolos da história recente do Flamengo, o Arrascaeta, parece estar encontrando o melhor nível na temporada 2025. E nesse sábado, inclusive, o uruguaio marcou o primeiro gol com a camisa número 10 no Maracanã. Além disso, o craque está bem perto de uma marca relevante pelo clube: 300 jogos com o manto sagrado. No Flamengo, desde o início de 2019, o Arrascaeta soma 299 jogos, 75 gols e 95 assistências. E, além disso, ele é o jogador do elenco com mais partidas pelo clube, cargo antes ocupado pelo Gabigol, que deixou o Flamengo com 306 jogos. Autor de diversos momentos marcantes com a camisa rubro-negra, o Arrascaeta também, o jogador mais vitorioso da história do Flamengo, ao lado do Bruno Henrique. O camisa 10 soma 14 títulos. Entre as taças mais importantes, estão 2 Libertadores 2019 e 22, 2 Copas do Brasil 2022 e 24 e 2 Campeonatos Brasileiros 2019 e 2020. O Arrascaeta também demonstra cada vez mais o amor ao manto sagrado. E não à toa, o uruguaio pediu para renovar o seu contrato com o Flamengo até a sua aposentadoria. E, desse modo, o Arrascaeta, seu empresário Daniel Fonseca e o diretor técnico do Mengão, José Boto, debateram a situação do camisa 10. Vale lembrar que, atualmente, o contrato do jogador com o Flamengo vai até dezembro de 2026. Nesses dias de folga, ele foi flagrado na praia com o seu laptop debaixo de uma barraca, escrevendo em suas redes sociais com o seu novo nome. Agora ele se intitula Arrascarioca. E a galera foi à loucura com a dedicação do uruguaio ao Flamengo e ao Rio de Janeiro. Como já é de conhecimento de todos, o nosso BH-27 está sendo investigado pelo Ministério Público por um possível envolvimento com apostas esportivas. De acordo com o site Metrópolis, o Bruno Henrique teve o seu nome citado no Ministério Público por um possível envolvimento com um alto número de apostas para que ele tomasse um cartão. Ainda conforme a matéria da colunista Mirelle Pinheiro, do portal Metrópolis, expôs que o Ministério Público pediu um prazo de 30 dias para definir essa situação. Neste período será definido se, após as investigações, o Bruno Henrique vai ser denunciado mesmo ou vai ser absolvido. Se for acusado e indiciado, ele pode sofrer uma punição pesada. O meia Lucas Paquetá, que hoje joga no West Ham da Inglaterra, tem um caso semelhante, porém mais grave. Ele já está sendo investigado e pode ser julgado, e a Football Association, a FA da Inglaterra, cogita pedir até que a sua carreira seja encerrada.
Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, por favor, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, porque para cada like que você dá, o YouTube recomenda esse programa para mais 4 pessoas, e aí a gente cresce mais rápido o nosso canal e eu te agradeço por isso. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. O José Botto chegou ao Flamengo no começo de 2025 e em poucos dias começou a fazer a manutenção do elenco. Jogadores que não estavam nos planos da nova diretoria do Flamengo foram negociados ou não tiveram os respectivos contratos renovados. Com apenas 2 contratações realizadas na atual janela de transferências, foi o Danilo e o Juninho, o Flamengo também prioriza renovar com alguns jogadores, como é o caso do Éric Pulgar, destaque titular do time do Filipe Luís. Inicialmente, o volante chileno, irritado com a demora da gestão Landim em propor a sua renovação, não demonstrou mais interesse em renovar o seu contrato com o Flamengo. Mas com a mudança de gestão do clube, mudou de ideia e nos bastidores já começaram as conversas para que o seu contrato finalmente seja renovado. Segundo informações divulgadas pelo portal GE, o Botto avançou para a renovação com o Pulgar por um contrato até dezembro de 2028. Vale lembrar que o Pulgar completou 31 anos em janeiro deste ano. Internamente, a diretoria BAP já trata essa situação como bem encaminhada. Agora, só espera a chegada do empresário do chileno para que esse acordo seja finalmente sacramentado. Na atual edição do Campeonato Carioca, o Pulgar disputou 5 jogos, foi escalado entre os titulares em 4 deles. E, além disso, ficou os 90 minutos em campo na vitória sobre o Botafogo, resultado que garantiu o título da Supercopa Rei ao Flamengo. Pulgar foi contratado em 2022 após uma rápida passagem pelo Galatasaray da Turquia. Começou a ser titular com o Sampaoli e hoje é peça fundamental no esquema de jogo do Filipe Luís, que o considera um jogador nível Barcelona. Essa aqui é uma grande notícia para o Flamengo, porque o nosso querido matador Pedro está perto de voltar a jogar pelo Flamengo. Nessa segunda-feira, ele passou por uma reavaliação do médico que operou seu joelho esquerdo e foi liberado para começar a se recondicionar com os preparadores físicos. Se a previsão inicial era para um retorno só em maio, às vésperas do Mundial de Clubes, a sua recuperação animou demais o departamento médico do clube para antecipar o seu prazo de volta. Se tudo correr bem como esperado e não sentir mais dores, o Pedro será liberado para ser reintegrado ao elenco entre o final de março e o início de abril, mês em que deve voltar aos gramados. O processo de recuperação está em acompanhamento pelo médico cirurgião Luiz Antônio Martins Vieira e o doutor José Luiz Runco, novo diretor-geral médico do Flamengo. Vale lembrar que no dia 4 de setembro do ano passado, num lance sozinho, sem contato com outro jogador, o Pedro sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Depois da cirurgia, ele iniciou o tratamento na primeira semana de outubro no Ninho do Urubu. Ele está fora de combate do Flamengo já há 33 jogos. A lesão fez Pedro perder a chance de quebrar mais um recorde e ter a sua melhor temporada na carreira, mas mesmo com a grave lesão e sem entrar em campo desde o início de setembro, o Pedro teve em 2024 a sua melhor média desde que estreou no profissional. Foram 32 gols em 45 partidas, uma média de 0,7 por jogo. Em números absolutos, o seu melhor ano ainda é 2023, quando marcou 35 gols em 61 partidas. Excelente notícia, nós estamos com muita saudade de você, Pedro. Volta logo, meu garoto! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!